6, 6, 5. Erro crítico. Come on boy 笑おうぜそうさ勇気がすぐ戻る E eu disse que isso ia acontecer com mais frequência, né? Pois é. Isso aqui tá vivendo mais de one shot. Acho que o one shot vai ser o padrão. Vai ser o padrão, vai ser que seja. Diferente e vai ser quando a gente gravar um episódio numerado, aí a gente solta como especial, Exato. Sabe? E hoje, cara, que vamos brincar do que hoje? Cara, hoje a gente vai falar sobre alguma coisa que, pra variar, a gente não é especialista, né? Não. Vamos fazer uma viagem longínqua do outro lado do planeta. Bem longe, inclusive, lá né? Onde outro fuso horário. Lá onde o sol nasce à noite. Lá onde tudo é ao contrário, né? Da direita pra esquerda, né? Mas eles fazem coisas legais, assim, cara. É uma cultura bem diferente da nossa. A gente tava até falando há pouco, né, cara, de como seria difícil pra gente, talvez, viver lá, conviver lá e andar pelas ruas e tudo mais. Mas deve ser também difícil pros caras olharem pra gente, né, cara? Pra nossa sociedade. Será que é o mesmo impacto, assim? Acho que sim, cara. Porque é sociedade oriental e sociedade ocidental, né? Apesar deles também terem, principalmente os jovens, né? As últimas gerações, assimilado muita coisa da cultura ocidental, né? Eles ainda olham pra esse lado de uma maneira meio estranha ainda, né? Porque a gente aqui é totalmente americanizado, né, cara? Total, né, cara? E eu acho que apesar deles terem assimilado um pouco dessa cultura no modo de vida americano, assim, eles ainda são velho mundo ainda, né? Tem mais tradição até, oriental, né? Mais tempo, não, né? sim, com certeza. Mais tempo de vida como sociedade, né, cara? Passaram por mudanças sociais que a gente não passou, talvez nunca vá passar, porque o mundo mudou. Porém, o produto que eles fazem de cultura pop, hoje tá muito perto da gente, né? É assim, eles têm coisas que são específicas da cultura dele, mas que hoje a gente absorve, assim como eles absorvem cultura ocidental, por assim dizer, né? E teve uma crescente, né? Acho que cada vez mais cresce, né? Porque assim, até uma certa época, a gente sabia do Godzilla. Aí depois começaram a aparecer aqueles seriados de heróis, né? Acho que teve os mais antigos, tipo Ultraman, não é? Ultra Seven. Robô gigante. Os robôs gigantes e tal. E aí, anos 80, pelo menos aqui no Brasil, que eu me lembro, isso massificou bastante. A molecada pirava, as crianças piravam no Jaspion, no Jiraiya, né? Nos Flashman. Changeman. E depois veio uma outra geração lá, Giban, Cybercops, e foi indo, né? E hoje é totalmente, assim, enraizado, né? Com os animes e tudo mais, né? Acho que dá pra entender que o one shot de hoje a gente vai falar desse lado oriental da cultura pop, especificamente de um pedacinho que pra gente foi muito importante. Eu diria foi, porque há muito tempo eu não assisto nada disso, cara, mas como você falou, João, cara, quando eu era moleque, eu assisti muito seriado japonês de policiais contra monstros gigantes e robôs gigantes e coisas do tipo, né, cara? Cara, o final dos anos 80, o que você via das crianças, assim, tipo... Pegava o intervalo das escolas, assim, e brincar. Na época, acho que o forte era o Jaspion, o Changeman e o Flashman. Depois vieram outros, na sequência aí começam a ter aqueles com características de Japão feudal. Aí veio o Jiraiya. Veio o Iron Man. Aí depois veio uma última onda que era o Giban, o Cybercops que você falou. Que eram policiais. E aí eu acho que foi a última etapa, pelo menos pra mim. Foi. Porque logo na sequência veio o Power Rangers, que daí era... uma visão americana desse mundo de seriados. Aqui no Brasil a gente nunca teve problema em absorver essas coisas vindo de fora, né? A gente já tem a cultura de assistir as coisas na TV ou no cinema traduzidas ou legendadas. Como os americanos não têm essa pegada, por isso que você vê vários remakes de filmes de fora fazem sucesso, eles fizeram isso também com esses seriados japoneses. Então o Power Ranger é japonês. E o que o americano fez? Comprou o Power Ranger
e fez a própria produção dele americana. Em inglês, pra não ter que legendar e tal. E pra ser, né, atores americanos e tal, e não sei o quê. É porque eles têm mais dificuldade do que a gente pra absorver, né? Às vezes eles pegam filmes incríveis lá fora, que sejam europeus. Pega lá o Silêncio do Lago. Silêncio do Lago, por exemplo. Que é aquele, que é um acho filme que é húngaro, belga, sei lá. E depois que é muito melhor lá o europeu, e ele faz a versão dele que às vezes nem fica tão boa. Aquela trilogia da Hacker lá, como é que chama? Millennium. Que Millennium é só o americano chama Millennium, né? Isso, aquele era o homem que não amava as mulheres. O homem que não amava as mulheres e tal, que é muito melhor o europeu, que acho que é sueco, sei lá, não sei as quantas. Aí ele fez um americano, chamou um ator inglês, e é melhor lá fora, mas o cara não assiste. O Chamado eles fizeram, né? Falando de coisa japonesa, Chamado. Fizeram um chamado terror japonês. Acho que tudo que deu certo eles fizeram, né? Depois ainda pegaram outras coisas, por exemplo, o Old Boy, que é coreano. Old Boy. Fizeram um americano. Você matou a charada. Eles não conseguem ver com facilidade, né? Obviamente estamos generalizando, mas eles não conseguem absorver uma cultura muito diferente da deles. Não. Então é mais fácil para eles fazer uma coisa que é uma cópia, mas com uma visão americana da coisa, do que consumir diferente, muitas vezes pela dificuldade da língua, né? E eles não absorvem uma língua que não seja deles, eles não gostam de ver filme legendado ou nada legendado. E outras vezes até por uma questão de aparência, né, cara? As pessoas, né? O biotipo das pessoas, as marcas, os lugares da cidade que aparecem nos filmes ou nas séries. Então, ao invés deles tentarem se acostumar com isso, eles preferem criar uma versão deles. E foi isso que eles fizeram com Power Rangers, né? Então eles pegaram essa ideia de combate de monstro, grupo de 5 caras coloridos, e fizeram americano. Esquadrão Relâmpago! Esse modelo de seriado japonês não tem nada parecido com isso no Brasil. Não. E nos Estados Unidos também não tinha. Não tinha. Teve depois. Mas na cultura japonesa isso é muito forte, assim, cara. Muito forte. É muito importante pra eles, né, cara? Eu não sei, eu não sou especialista nisso, como a gente não é especialista em nada do que a gente fala aqui. Mas, por exemplo, pra gente o Godzilla é um marco. O Ocidente conheceu, talvez, grande parte da cultura pop através, ou começando com o Godzilla. Godzilla, né? Godzilla, King of the Monsters, alive, surging up from the depths of the sea on a tidal wave of terror to wreak vengeance on mankind. Godzilla, King of the Monsters, it's alive, a gigantic beast, stalking the earth, crushing all before it, in a cyclonic cavalcade of electrifying horror, raging through the streets on a rampage of total destruction. E na sequência vieram assim, como combater esse monstro gigante? E aí apareceram os heróis japoneses que combatiam isso. E aí veio Ultraman, Ultra Seven, Nationaru Kid. E essas coisas japonesas que a gente não viu, porque era preto e branco, né, cara? Acho que os nossos pais consumiram isso. E quando a gente viu, a gente era novo, tinha a TV Manchete, a TV Manchete passava tudo isso. E, cara, eu gostei muito. E eu acredito que pra mim tudo começou com o Jaspion. Acho que foi o primeiro que eu vi. Acho que o Jaspion foi o primeiro de muita gente, né? Eu acho que foi o primeiro a começar a passar também. E não teve um tempo muito extenso pra começar a passar os próximos, que eu acho que foi o Changeman e o Flashman. Mas o Jaspion, desses seriados, acho que foi o primeiro, assim, a ser colocado na TV. Na TV. E eu lembro muito do Jaspion, cara. Puta, eu brincava de Jaspion, como você falou, né? Na escola, assim, a molecada brincava. Eu brincava de Jaspion, da espada. Aqui vendia os bonecos do Jaspion, a motinho do Jaspion. Sim. O robô e tudo mais, o Dylion. O Dylion, né? E teve começo, meio e fim, né, cara? Começo, meio e fim. Era uma história que se fechava. Uma história longa, como é de praxe no Japão. Se vai dando certo, eles realmente vão escrevendo. Um conceito que os americanos pegaram agora, né? Você vê os seriados que os americanos fazem, né? O cara vai escrevendo anos e anos, o que não tinha nos Estados Unidos. Era muito difícil. Acho que, assim, antes dessa onda, tinha muito poucos seriados que tiveram, tipo, Dallas, eu acho que teve muitos seriados. E Dallas, e Dallas é considerado uma novela até, né? Não é nem 70, né, cara? E hoje em dia é muito mais fácil uma série durar 5, 6 anos do que durar Claro. E no Japão sempre foi assim, né, cara? É que hoje a TV voltou a ter importância na cultura ocidental, né? Falando da cultura pop, tudo era cinema, e agora a gente tá vendo os grandes atores, por exemplo, indo pra TV, grandes diretores, roteiristas, produtores, voltando pra TV americana. Streaming, né? Cara, bombou. A TV é o que tá bombou. pegando, né, cara? E tem mais o negócio de ser sob demanda, né, cara? A vida agora é sob demanda.
Você quer assistir a hora que você quer assistir, né? Sim. E a TV também tá passando por essa mudança. E essa questão do seriado japonês, cara, pra quando a gente era criança, de novo, a gente já falou isso em alguns episódios, a gente não tinha nem ideia do que era temporada, não. do que era continuidade de episódio. A gente só sabia quando passava alguma coisa e falava, esse aí eu já assisti. É isso aí. Mas vou assistir de novo, que é legal. Isso. E eu não lembro, por exemplo, de ver acabar o Jaspion na TV. Eu assisti todos os episódios do Jaspion depois de velho, porque eu lembro que o Gustavo comprou todos os DVDs aqui na Liberdade e tal. E o Jaspion, diferente da maioria, porque assim, tem duas categorias, né, cara? Tem a categoria desses seriados de um herói, o cara é um herói solitário e ele enfrenta o mal. E tem a categoria do grupo de heróis, né? Que foi a categoria que os americanos copiaram com os Power Rangers. Que são geralmente 5 amigos, né? 5 caras. Cada um de uma corzinha. Cada um de uma cor e tal. Tinha algumas que era padrão, né? Tipo, o vermelho sempre teve em todos os grupos, eu acho. E era o líder. Azul, líder. O amarelo e o rosa sempre eram os meninos. Amarelo, rosa eram os meninos. Tinha o azul, verde. Às vezes quando aparecia um especial que era outra cor, tipo branco. O branco, é isso aí. Mas era esse padrão. Tem um padrãozão. E aí, logo depois do Jaspion, o contemporâneo ao Jaspion, tinha o Changeman. Que era um exemplo do outro lado, que era um grupo de pessoas, 5 caras, né, que enfrentavam as coisas, e eles são tão contemporâneos que eu lembro de quando criança ter um álbum de figurinha, cara, que era da frente pra trás era um Jaspion e de trás pra frente era o Changeman. E aí na metade ali, metade do álbum eram figurinhas do Jaspion, metade do Changeman. Eu lembro até hoje, cara, como é que eu descobri esses seriados. Eu estudava, acho que era primário, né, eu estudava à tarde, né, porque sempre foi difícil pra mim esse negócio da manhã, né. De manhã não tem vida antes do meio-dia. Né? Amanhã foi feito pra dormir, igual a noite. Foi feito pra dormir, não. A noite é feito pra ficar acordado, corujão. Aí, cara, eu lembro que eu estudei, assim, metade do período e eu tava com problemas respiratórios na época, tava meio zoado. E aí, uma das recomendações que os médicos fizeram pros meus pais na época foi essa, tipo, ó, passa o moleque pra estudar de manhã. E eu não assistia essas paradas, porque, assim, o negócio passava na hora do almoço, assim, um lance meio começo assim, da tarde. Começo da tarde. Eu tava na escola. E a galerinha que estudava comigo também tava comigo. Ninguém assistia a porra do Jaspion. Quando eu fui pra manhã, cara, o primeiro intervalo, tinha uns caras se batendo, uns negócios. Aí eu lembro que um subia no ombro do outro, que era quando o Jaspion subia no Dylion, não sei o que. Que porra é essa, né? Não, Jaspion, você nunca viu? Pô, nunca vi. E aí que eu comecei a ver. E o legal é que na época, assim, cada criança, assim, acabou sendo um personagem, né? Na brincadeira. Do Jaspion. Como eu entrei no meio do período, tinha 2 personagens pra eu escolher só. Ou era o velho lá, o Odin lá, ou era o cara do Boomerang. O Boomer. Porque os outros, os mais bacanas, eu já tinha escolhido pra brincar, velho. Aí eu escolhi o Odin, eu não sabia que era. Vou com esse aí então, Odin. Aí, sabe, lembra nos parquinhos que tinha aqueles negócios que era a gaiola do Tarzan, que os caras chamavam? Gaiola. Aí me deram um pedaço de pau e falou, você fica aí dentro. Edinho, o senhor me chamou? O que é isso? É uma Bíblia da Via Láctea. Bíblia? Quando o poderoso Satangos despertar, a fúria dos monstros espaciais arruinará os planetas e em breve a constelação será exterminada. Aí beleza, porque o Odin ficava na caverna, tá ligado? Aí de repente eu saía pra dar umas cacetadas com o pau. Não, velho, não, volta lá pra dentro. Você é um ancião, velho. Vou ser o outro cara sai da barraquinha ali, sai. E foi assim, cara, eu comecei a assistir essa porra de Jaspion. E na época já passava o Jaspion, e já passava o Changeman, e já passava o Flashman. O Flashman. Todos esses seriados japoneses sempre tinha um vilão no episódio. O grupo ou o cara sozinho derrotava esse vilão. E aí alguma força do mal transformava esse vilão nele, só que gigante. Gigantão. E aí esse grupo ou esse cara tinha que trazer uma arma, que geralmente era um robô gigante, que ele entrava dentro pra poder enfrentar de novo o mesmo vilão, só que agora grande. No caso do Jaspion, ele era o Jaspion, que era um policial, né, que ficava ali... Policial do espaço. Um policial que ficava numa nave, indo pra vários planetas e tal. E quando ele derrotava esse vilão, aparecia o Satangos, que era o grande vilão. Que era uma criatura gigante. E esse Satangos crescia o monstro, e aí o Jaspion tinha que chamar o Dylion, que era o robô dele. Ele entrava no Dylion e enfrentava de novo esse cara e tal. O Jaspion, se não me engano, era o Satangos, que era o
o monstrão mesmo. E ele aí tinha o Magari, que era o filho dele. Que era o correspondente ao Jaspion, tinha uma armadurinha também. Só que era preto, né? Preto. Meio do mal. Mas assim, a gente tem que lembrar que assim, esses daí, diferente um pouco do Power Rangers, que é um negócio meio malhação, né? Crianças da escola e tal, o Jaspion tinha altos bagulho de drama, cara. Altos bagulho de drama, morria. Teve a grande saga, é da questão do pássaro dourado, né? Isso. Achar as crianças e tal, e às vezes os monstros até tinham os dramas. Tinha aquele, como que era o nome daquele Gyodai do Changeman, que ficava deprê. E o Changeman eram os moleques que foram raptados, levados pro espaço, então tinha todo uns dramalhão, cara. Tinha sempre uma história, além de ser caras atléticos que ganhavam poder, né, cara? O Flashman, a galera era mais militar, né? Era militar. Os Flashmans, acho que eles já eram policiais, né? Já eram policiais, o cara mais militar. O japonês gosta dessa parada de fazer drama, mesmo quando é para uma coisa mais infantil, pra criança, sempre rola os dramas, né? Então, isso é interessante, que não acontece muito na cultura ocidental, né? Então, assim, a cultura ocidental, ela é se você pega, eu acho que um desenho ocidental, um desenho oriental, mesmo hoje, você vê uma diferença absurda, né? Enquanto os americanos estão fazendo o porquinho lá, Peppa Pig, os japoneses estão fazendo os animes do mal pra criança que come bicho, o bicho come gente e morre gente e tal. E tinha isso daí. Era até estranho, porque a gente, quando é criança, a gente não tem muita ligação com o mundo externo, né? Não consegue absorver muitas coisas. E às vezes você assistia isso aí e começava a gostar disso. E morria não sei quem. O negócio fala, caraca, velho, ficava triste. Porque vamos imaginar, né? Como a gente falou no Caverna do Dragão, no episódio do Caverna do Dragão. Pra criança, na nossa época, nos desenhos, por exemplo, ninguém morria, né, cara? Não. Então, assim, o Papaléguas nunca era pego pelo coiote, né? O Jerry nunca era comido pelo Tom e o Piu Piu nunca era pego pelo Frajola. Sempre todo mundo se dava bem no final. E talvez, agora você falando, me caiu a ficha, talvez tenha sido uma das nossos primeiros contatos, cara, com esse tipo de drama quando criança. Provavelmente. Né? De perder um amigo, de alguém morrer. Sei lá, quase 100% certeza que o que introduziu esse tipo de visão de conceito, na nossa infância, de conceito que, olha, às vezes nem sempre as coisas são tão felizes na vida do herói, do personagem principal, foi o seriado japoneses, cara. Jaspion, o Flashman e o Changeman sempre acontecia alguma coisa, tipo, tinha uns personagens que morria e dava coisa errada, e às vezes era casca grossa. Mas tinha aquele negócio, né? Às vezes, ao mesmo tempo você se ligava que era uma coisa estranha, mas também você falava, você não entendia muito bem, né? Quando você é criança, a relação ser humano-morte é meio difícil, né, cara? É incompreensível, até porque a gente não entende aquilo, né, cara? São conceitos novos, né? Conceitos novos. E aí a gente assistiu tudo isso aí, eu lembro desses três, né? O Changeman, o Jaspion e os Flashman, por muito tempo. A gente viu isso. Visor Combate! E ele repetia... Visor Combate era de quem? Visor Combate, acho que era do Changeman. Não era da Hora da Bazuca? Bom, não lembro, cara. A gente assistia 25 vezes, né? Não tinha essa ideia de final, não tinha essa ideia de continuidade. A gente não entendia que esse episódio vem depois desse. Não tinha esse conceito, não, né, tinha pra esse gente, conceito, cara. não tinha esse conceito. Se quem tava exibindo pulasse um episódio, o que ele achou, sei lá o quê, comprou, faltou não sei, cara, qualquer coisa, você não ia chegar e falar, opa, peraí, mas e aquilo? Ficou pra trás? Não, velho. Lá, tava passando, você se divertiu. Tudo era um one shot, vai, né? Cada cara? episódio, começo, meio e fim, né? E aí, logo na sequência desses caras de policiais e monstros, vieram dois que eu gostei demais, assim, que foi o Jiraiya, que tinha essa questão de ninja e tal. Sim. E do que, na época que eu assisti, foi o meu preferido. E depois que eu vi de velho, assim, é o pior, fácil, é o pior. Eu não sei porque que era o que eu mais gostava, mas era o que eu mais gostava, que era o Lion Man. Formação Lion Man! Durante a transfiguração, o foguete preso em suas costas, carregado com um tipo raro de pólvora, se transfere com energia elétrica proveniente da espada e em pleno ar se transforma em Lion Man, uma dádiva dos ninjas. O Lion Man é triste às vezes. É triste, cara. Porque uma que ele tinha a cabeça do leão e quando ele falava a boca não mexia, né, cara? de pelúcia, né, cara? É ruim, né, cara? Não, e fora que ele era um Ronin, então ele era um samurai, que ele andava pelo mundo. Ele era tipo um mercenário, né? O nego pagava pra ele. Ele tinha uma mochila que era uma caixa. Então, aí ele tinha uma mochila que na verdade era tipo um foguete. Ah, é verdade. Então, pra ele se transformar no Lion Man, ele ativava uma pólvora. Essa mochila dele levava ele pras nuvens. Lá em cima ele virava o Lion Man, que era uma dádiva dos ninjas, mas ele era um samurai. Aí ele descia dando cacete. com uma cara de leão de pelúcia, estática.
brigava com todo mundo, e aí ele seguia a vida dele. Mas talvez... Tinha rabo, eu não lembro. Tinha rabo quando ele virava Lionman. Puta, velho, não lembro. Mas eu lembro que o Lionman, ele dá esse aspecto mais feudal, né? É, Japão feudal. Se passava no Japão feudal. Esquadrão Relâmpago! O Jiraiya era um ninja. Tinha um clã de ninja, tinha um monte de outros clãs de ninja. E, cara, eu brinquei muito de Jiraiya quando moleque, assim, né, velho? Espadinha, cara, shuriken. Pegava a calha de casa e cortava pra fazer shuriken, mano. E o bagulho se pegava... Bem seguro, eu né? nunca matei ninguém, mas cara... bem seguro. Tipo assim, fazia umas pontas fodidas, porque você é moleque, né? Você quer afiar o bagulho. Tipo, enfiar metade da ponta no bagulho da árvore. Você quer grudar lá. Se pegasse alguém, velho, ia machucar feio. Pegasse no olho, já era um olho. É, e Mas aí... disso Puta, foi muito legal. Eu já era um pouquinho mais velho, né? O Jiraiya, eu acho que foi um dos últimos que passou, assim, que eu vi, que eu lembro. E ele tinha essa diferença, né? Enquanto o Jaspion Changeman e o Flashman tinha esse lance de monstro, super espaço, nave, o Jaspion tinha uma navinha que voava, espada laser moto, né? E tal, uma moto e tal. O Lionman e o Jiraiya, eles eram, tinha cavalo, né, cara? Tinha, apesar que eu acho que o Jiraiya tinha uma moto, né? O Jiraiya era moderno, tinha um carro, ele né? tinha um carro. Tinha um carro. Ele era um policial, né? Ele era um policial. Se não me engano, ele era um policial. O lance da armadura e tal veio de família, né? Isso. Acho que era do vô dele, sei lá. Isso, veio, assim. era tipo, ele fazia parte de um clã, né, cara? Que um dia teve um Jiraiya e tal. Também... E o Jiraiya era tipo um jusceiro, né? É, diferente do Lionman, que ele era um mercenário, o Jiraiya era um herói. O Jiraiya era um herói, ele era um jusceiro, assim. Ele combatia o mal na qual a polícia não conseguia. Isso, tipo... e tinha um clã do mal, né? Um clã de ninjas do mal. Ninja do mal. E tinha na época também o Black Kamen Rider. Black Kamen Rider que já era mais apareceu. Ou menos igual o Jaspion, só que não era no espaço, né? O Kamen Rider era na Terra e ele tinha uma moto, ele era um grilo gigante, né, cara? Ele era tipo um louva-a-Deus. Tipo, ele tinha uma motinha, a armadura tinha um olhão, né? De inseto. De inseto. E o Black Kamen Rider, se eu não me engano, tiveram algumas versões dele, né? Esse eu já comecei, já não assistia. A gente já tava velho. A gente já tava saindo disso. O negócio foi até essa fase Jiraiya aí. E eu acho que o último que eu assisti foi o Cybercops. Teve o Giban antes também, né? Que era tipo um Robocop japonês. Que ele tinha um carro, era policial, tinha uma pistola que dava tiro automático. E aí vieram Cybercops que também eram policiais. Eles eram uma divisão especial da polícia ali do Japão. E quando vinham os monstrão, eles puxavam umas armaduras. Essas armaduras davam poder pra eles. E tinha aquele lance das armas que ficavam espalhadas em lugares estratégicos de Tóquio. Horrível. Que era tipo em qualquer lugar. Eu acho que assim, desses que a gente falou, não existe nenhum pior do que o Cybercops. Era o mais forçado. Era o mais forçado. O cara quebrava uma árvore no meio, tinha um teclado, aí ele falava, arma tal, não sei o que, digital, passava um cartão, abria um buraco na terra, pulava uma maleta, aí ele pegava... Aí tem o famoso agora chega, né? Agora chega! Quando Júpiter se encontra em estado de perigo, uma misteriosa energia enviada de outra dimensão. Essa energia é chamada de Cyberforça. Cara do céu, tinha era muito e o vermelho tinha uma moto especial, né? Os outros caras andavam de carro, jipinha, sei lá. Eu lembro que cada um deles tinha, assim, eles tinham golpes diferentes, né? Eles tentaram separar um pouco mais. Mais ou menos como os Changeman eram, né? Que era assim, tinha o Pegasus, tinha o Grifo. Eles tinham cores diferentes. Cores diferentes, padrão, golpes. Vermelho, o verde. E os Cybercops também, só que assim, eles tinham especialidades diferentes. Um tinham armas mais pesadas, outros tinham laser e tal. E os Cybercops, acho que eles não tinham... Eles tinham robô? Não tinha um robô, tinha uma assistente, eu acho, né? Uma mina, não era? Não, mas eles criavam um robô gigante? Não, acho que não, né? Não. Já não tinha robô gigante, não. Aí tinha uma mina, que eu lembro que era uma humana, que não fazia parte do programa. Que era tipo policial ali, que era parceira dos caras. E existia até uma lenda que ela ia virar a Cybercop rosa, que eu lembro que a mulher falava, não, vai ter um Tem que ter uma... Porque não tinha menina no Cybercops. Não tinha, era só homem. Tinha uns afeminadinhos, mas menino não. Não tinha. E aí eu lembro que tinha uma lenda urbana ali na molecada que assim, ela ia virar uma Cybercop. É um roteiro, podia ser, né? Será que? Eu acho que nunca rolou, né? Acho que nunca rolou. Eu acho que, assim, o Cybercops, acho que não deu muito certo. Passaram-se anos, né? Desde o Jaspion pra gente até apareceu o Cybercops. E eu até imagino que deva ter passado até mais tempo, porque eu acredito que quando a gente viu o Jaspion já era velho. Já era velho, sim. Já não era um negócio moderno, assim.
Já devia ser o refúgio de alguma TV que foi vendido barato pro Brasil, assim, pra Manchete. E depois que a Manchete faliu, ninguém passou isso? A Band não passou não isso? Que eu saiba, cara. É, porque assim, eu lembro mesmo que a minha parada forte acabou no Jiraiya, assim. Os outros pra frente eu não lembro mais, assim. E depois passou em algum lugar, também não lembro. Pra mim acabou no Cybercops e Jiraiya, que acho que mais ou menos foi na mesma época. Se eu não me engano, foi a época que a Manchete saiu do ar, né, cara? A Manchete saiu do ar. Pode ser que o Cybercops tenha passado em algum outro lugar, não sei, mas o Jaspion, o Changeman... Na TV aberta, esses mais velhos, eu nunca vi, cara. Pode ter passado uma das fases do Black Kamen Rider, uma das fases do Giban, do Cybercops, mas esses mais antigos, Jiraiya pra trás, E não. tinha o Google Five, na época dos Flashman tinha o Google Five. Eram 3 grupos coloridos. Tinha o Changeman, que era o mais clássico, os Flashman e o Google Five, que era um outro grupo de 5 eu não lembro, caras não. coloridos. Que eu lembro de passar na mesma época. Puta, eu via muito disso, cara. Porque assim, os desenhos passavam de manhã. Caverna do Dragão, o desenho do Rambo, Comandos em Ação, Thundercats, os desenhos que a gente assistiu. E à tarde passavam essas coisas caras. japonesas, assim, né, na TV. O que pegava a programação infantil na parte do almoço até o final da tarde era Manchete. Amanhã ficava sempre a disputa Rede Globo, SBT e outras mais. Mas à tarde, o que pegava, sim, é porque à tarde nas outras emissoras começava a passar novela. Era um negócio mais pra, sei lá, pra família, casa, E à tarde a Manchete, acho que, não vamos competir com as coisas estabilizadas da manhã, vamos passar nossa programação infantil à tarde. Acho que podia ser um lance desse. E aí que a gente viu vários esses seriados, né, cara? E depois, assim, passou o desenho por exemplo, do Cavaleiro Zodíaco, passava também, final da tarde, tal, né? E era quase de noite, assim, que Quase passava de um noite. episódio por dia, que os caras ficavam, às vezes, um episódio inteiro, um do lado de uma montanha, outro do outro, um olhando pro outro, certo, olha o que dele está aumentando, e ficava, Vou te e ficava, dar porrada, não sei o quê. até dar o primeiro golpe. No outro episódio, só que eles brigavam de verdade. Era treta, cara. Ele prendia muita atenção. Fez parte da nossa infância, eu acho, cara. Fez, cara. E depois, quando veio pros americanos, né, cara, e vieram os Power Rangers, eu ainda vi Power Rangers. Eu ainda assisti Power Rangers, passava na TV Colosso, eu acho, na Globo, né? Eu assisti ainda Power Rangers, eu ainda era novo, porque foi num curto intervalo de tempo que passou tudo isso aí, e aí teve o Power Rangers e daí parou, né? Porque também a gente cresceu e foi se interessar por outras coisas. Mas eu ainda vi o primeiro Power Rangers, aquele que era os clássicos do dinossauro, daqueles caras lá. Porque depois vieram outros Power Rangers de outros tipos que daí eu não vi mais. Mas o original eu vi. Até o filme, eu lembro que teve um longa-metragem, né? Que eram com os mesmos atores da TV. E agora eles estão fazendo um novo, né, cara? Eu vi o trailer, inclusive, essa semana no cinema. Power Rangers, o filme. Que é os gringos? Os gringos. Os americanos estão fazendo um novo filme dos Power Rangers. Estão tentando, aparentemente, dar uma cara mais adulta, assim. Pelo trailer, né, cara? O que dá pra entender? São caras da faculdade ali, tipo, que era... Esse é o lance adulto. Não são mais colegiais, são universitários agora. Parece que eles são tipo... Não, acho que é até colegial, cara. Mas é assim, eles são tipo os moleque fudido, que fica de recuperação e tal. Aí eles têm que ir pra escola de final de semana e acabam ficando amigos porque todos eles são zoados. E aí eles encontram uma pedreira lá, vão lá numa pedreira e nessa pedreira tem uns bagulho que transforma eles nos Power Rangers e aí eles ficam fortes. Sim. Tipo, eles tentam talvez explicar algumas coisas que não explicavam, né, antigamente. Assim, como esses caras aprendem a lutar? Por que eles não morrem quando eles tomam tiro? Por que eles explodem e continuam vivos? Então, nossa, aquele show de pirotecnia da explosão. Esse fogo de artifício, sempre no lado direito e lado esquerdo, né? E pulava. Aí, tipo, chamuscava um pouco o Colan, né, velho? Por exemplo, nessa época que a gente tá falando, tirando o Jaspion, né, que era uma armadurinha, né, e o Giban e tal. Agora, os Changeman, por exemplo, eram Colan, né? Era tipo tecido. Sim. E era uma armadura. Hoje, nesse... tipo o Mithril. Mithril. E nesse trailer dos Power Rangers agora mostra que vai ser tipo uma armadura, assim, saca? Sei. Que monta em cima é porque é o que tá pegando, né? Tipo assim, as histórias em quadrinhos, vamos pegar o exemplo da Marvel, que tá fazendo os filmes mais bem sucedidos. A gente não viu o Capitão América com um colanzinho, né? Ele sempre empacota alguma coisa porque não pega, né? Tipo, na história em quadrinhos ainda pega, visualmente. Acho que não é nem pela questão da como que é que o colanzinho vai desviar uma bala. Mas assim, na história em quadrinhos, o visual ainda cola. Acho que por causa da mídia. No cinema, por exemplo, live action é mais difícil, né? Não pega, é mais difícil. Que nem, por exemplo,
acho que nem há muito tempo não tem uma versão do Superman com a cueca por cima da calça. Não deve ter mais. Né? Os caras tiram porque acho que não pega. Por exemplo, o Batman do Adam West já não vira mais. Tem que ser uma armadura, né, cara? Exato. Tem que ser tipo um exoesqueleto, assim, alguma coisa desse tipo. Mas talvez até que nessa época, eu não sei se tinha muita ideia de ser uma armadura. Era mais pra ser um disfarce. É um disfarce. Né? Hoje é pra ser uma armadura. O conceito dos uniformes dos heróis sempre foram pra ser um símbolo e um disfarce. Nunca foi, nos primórdios, quando os caras escreviam, nunca se pensou em ser uma armadura ou qualquer coisa assim. Tipo, o Stan Lee, ele não pensou o Homem-Aranha vai ter uma armadura. Era mais uma figura, era um uniforme pra proteger o Peter. Da identidade secreta. Da identidade secreta e, tipo assim, pra dar um visual do que aquele é o Homem-Aranha, né? Pode crer. E hoje em dia isso não cola mais, né? Hoje em dia cola, as crianças questionam, né? Antigamente, hoje acho que isso vai ser sanado no novo filme do Power Ranger. Não. Às vezes você olhava, quando eles estavam sem uniforme, existia um biotipo. Tipo assim, era um cara alto, tipo 1,80m, tinha uma menininha 1,50m. Quando eles botavam o uniforme, ficava tudo do mesmo tamanho. Tudo igual, cara. Com certeza não eram as mesmas pessoas, né? Com certeza não, né, cara? Entrava os dublê e tal. Devia ser uns caras que sabiam fazer umas piruetas. Aí, né, tipo assim, às vezes a Power Ranger rosa de uniforme era um cara que só faltava coçar saco, não, tá ligado? Com certeza era um cara. Trejeitos de menina e tal. Acho que eles não tinham esse cuidado. Não tinham. Mesmo podia pelo menos colocar uma dublê feminina, né, cara? Mas eu pra acho fazer que as lutas, ninguém se importava, ninguém né? se importava, era uma coisa muito pra criança. Eu, por exemplo, quando criança assistia isso, nunca questionei. Quando você questionou que a Power Ranger rosa cresceu uns 40 centímetros? Nunca. Pra mim, ela era ela ali, com uma armadura que tava enfrentando os caras na mesma pedreira. Eles são todos japoneses, é tudo igual. E sempre a minha pedreira. Todos eles vão pra aquela mesma pedreira, não sei como. Aquela pedreira ali, cara, ganhou muito... Não, e os cenários, cara, feito de papelão, quando os robôs destruíam os prédios. Assim, tinha os fiozinhos. Tinha isopor, cara. Às vezes o cara batia, você via que quebrava o isopor. Aí batia nos fiozinhos, saiu umas faísquinhas, nada a ver, cara. E nunca tinha... cara. E nunca tinha, por exemplo, enquanto ele estava brigando o robô com o monstrão, nunca aparecia um humano ou um carro andando. Era só os dois. As únicas que se moviam... Em alguns takes, assim, a visão humana, né? Aí os caras faziam aquele jogo de câmera tipo Chaves, né? Quando o Chaves toma a pílula na Nicolina... Então tinha a perspectiva do humano, tipo, dentro de um carro, e o cara e o monstro, destruindo a cidade. Mas bem pouco. Isso a gente viu muito isso nos filmes do Godzilla dos anos 70. Não nos do Godzilla, mas nesses seriados, por exemplo, quando eles iam brigar, geralmente era a câmera de lado, sim, os dois do tamanho da TV. Era 2D total, assim, jogo tipo Street Fighter. Como você falou, todo o cenário de papelão. Os prédios iam destruindo, isopor e tal. E nunca você viu um carrinho passando no meio da perna dele, né, cara? Tinha. Alguém gritando em cima do prédio, não destrói esse prédio, eu tô aqui, né? Não tinha nada disso. Era muito difícil. Era e só... mesmo assim a gente abstraía tudo isso e imaginava, porra, o robô era tá demais, cara. Monstro, nossa, que da hora, velho. Quer ter um robô desse aí. Esquadrão Relâmpago! Todos os episódios, em soma, talvez tirando o Jaspion, que realmente o Jaspion tinha uma história, eu não diria mais profunda, mas ele tinha uma história além... de o cara andar, aparecer um monstro e ele derrotar, e andar, aparecer outro monstro, derrotar. Todos os episódios eram exatamente a mesma história, era o mesmo roteiro. É o mesmo roteiro. Só mudava o skin do monstro, sim, o poder que ele tinha, até o horário que eles viravam o robô era a mesma coisa, porque você sabia que eles iam derrubar o cara, os Changeman, por exemplo, iam chamar a bazuca, aí iam montar a bazuca, iam dar um tiro no cara, aí quando ele caísse, vinha o Gyodai, dava o raio no cara... Virava grandão. O Gyodai era do Changeman. Acho que o Gyodai era do Changeman. O Gyodai era do Changeman que tinha os braços compridão, assim. Isso, que ele tinha tipo duas bengalinhas. Um olho gigante. Isso, e até tem um Meduzan. Meduzan era do Flashman. Meduzan era o outro que fazia os bichos crescerem. Do Jasper era o Satangos. Que era um monstrão foda. Cara, e era batata, porque assim, sempre quando acontecia isso, tinha um texto antes, que passava todo episódio. O poderoso Satangos tem o poder de enfurecer os monstros. É verdade. Enfurecer os monstros. Tinha uma narração em off. Tinha uma narração em off. Aí aparecia ele sempre naquele cenário de fogo atrás. Aí você tava um raio vermelho assim no olho. Aí pegava no bicho lá, derrubava. O bicho crescia. Tá. Aí já vinha o jato, gigante, guerreiro da ilha. Já sabia que era o fight do robô era assim, do monstro ele grande. dava o Spadium Laser, Cosmic Laser.
derrubava o monstro, via o Sotangoso. Ou seja, é o mesmo roteiro, cara. É, o Sotangoso. Ai, Sotangoso e tal. E essa narração em off tinha todos. Por exemplo, no Lion Man, toda vez que ele se transformava, aparecia lá. O Lion Man tem um jato de pólvora, não sei das quantas, que leva ele pras nuvens, aonde ele se transforma no poderoso Lion Man, a dádiva dos ninjas. E fazia um efeito de áudio lá e começava o pau. Era sempre. E a gente assistia todos. E achava todos legais. E eram todos iguais, cara. Todos os episódios eram iguais. Esquadrão Relâmpago! E as aberturas? Eu lembro das Tudo músicas, que é japonês. porque tinha as músicas em japonês, a gente não sabia cantar, obviamente. Cara, tossiu! Então a gente ficava tentando cantar o que a gente entendia, né, cara? Era muito louco. De todos. Tanto que hoje, a gente falou no começo aí de cultura e tal, né? Aqui em São Paulo virou um culto a essas coisas japonesas. Tem aqui em São Paulo, tem balada que só toca esse tipo de música, velho. Só que trevas, mano. Que tem trevas isso aí. Não dá pra ir, cara. Você imagina você pagar pra ir num lugar que só fica tocando essas músicas. Galaxy! Cara, as aberturas piravam nas aberturas. Era muito legal, época, né? Eu lembro do Jasper que aparecia ele na nave, voando no espaço. E era... Puta, hoje é muito mal feito, né, cara? Sim. E por mais que quando a gente era criança era demais, eu lembro que quando o Gustavo comprou esse box aí com todos os episódios do Jaspion, a gente foi assistir. Pô, vamos assistir Jaspion, lembra do Jaspion, nossa infância e tal. Mano, não pode assistir isso aí, cara. Tem coisa que muito ruim. A espada dele do Magaren, quando bate assim uma na outra, dá pra ver que é de borracha, elas entortam, assim. Ela às vezes quando ele fazia tipo assim, cortava o vento, ela... tremia, assim, parecia uma espadinha de bosta, né, cara? De bosta. Quase um facão. Aquela... E a molecada não tem... Hoje a molecada não tem isso, né, cara? Porque morreu essa cultura, né? Esse lance desses seriados de robô e tal. Eu não sei se pode ser que no Japão ainda tenha, né? Não sei. Aqui não tem mais, né, cara? Eu acho que não, cara. E eu reprisa não vejo isso, cara? Acho que também não. Porque mesmo na TV paga, nesses canais de coisa antiga, bumerangue, será que passa? Porque eu vejo... Assim, eu não assisto esses canais com frequência. Quando eu passo por eles, estão sempre passando desenho. Eu nunca vi nem Power Rangers, que é mais recente do que o Jaspion, por exemplo. Se eu não me engano, hoje tem na TV paga um canal de desenho que só passa essas coisas, tipo anos 80, anos 90. Então, tem o Boomerang. Se eu não me engano, é Tooncast. Tem o Tooncast e o Boomerang. E antes do Tooncast, quem passava muito era o Cartoon Network, que tinha uma programação de madrugada que passava algumas coisas antigas. Que era pra adulto, né? Tinha, por exemplo, Super Amigos, né? Sei. Essas coisas passavam de madrugada no Cartoon. Mas eu não sei o que passa exatamente, que eu não assisto, não tem TV, não sei. Não sei exatamente o que passa nessa porra aí. E foi uma coisa que viveu naquela época, né, cara? Assim, eu sei que antes da gente, né, uma geração anterior à nossa, teve Ultraman, Ultra Seven, foi pesado. Foi pesado, foi assim, forte. Foi importante pra cultura da molecada, só que talvez tinham poucos exemplos. Na nossa época tinha muito, cara. Tinha muito. A gente falou daqui dos principais, né, cara? Sim. Mas teve vários outros e passou e meio que morreu, né, cara? Assim, ficou pra trás, né, cara? É que assim, na época, eu acho que quando passou uma geração anterior, vamos dizer assim, nossos pais, quando passou esses seriados preto e branco, não sei o quê, aqui no Brasil tinha algumas coisas que a molecada se ligava mais. Tipo, o Brasil, nessa mesma época que passava, acho que Ultra Seven, Ultraman, não sei o quê, tinha, tipo, Vigilante Rodoviário, acho que ainda passava. Pode crer. Tinha uns negócios que ainda passavam no Brasil que tinha uma certa apelo pra molecada, né? Minha mãe, por exemplo, ela disse que ela assistia seriados tipo Bonanza, sabe? Essas coisas. Essas Daniel Boone, essas coisas que eram meio de faroeste, americano. Americano, seriados muito, americanos, né? Que a gente consumia ao invés dos japoneses, né? Mas passou, cara. Assim, hoje a molecada não vê isso e eu duvido que, por exemplo, meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 7 anos. Ele não deve dar missa. Se eu mostrar isso pra ele, eu nunca fiz. Ele deve passar aqui uns dias nas férias agora em casa. Eu vou mostrar Jaspion pra ele, eu vou fazer uma experiência antropológica. Ver se ele pira. Vamos ver o que uma criança de 7 anos, que nós tínhamos 7 anos, 8 anos. O que uma criança de 7 anos hoje em dia vai achar de Jaspion? Se ele vai achar, nossa, que legal, olha ele. Hoje você vai falar, tio, que é isso? Como a gente falou no começo, cara, é um negócio que foi feito do outro lado do mundo. De uma cultura que não tinha nada a ver com a gente e fez parte, assim, total da nossa infância, né? Fez parte total.
Esse é um lance interessante, porque assim, fala-se muito da geração criada em apartamento, né, e tudo mais, não sei o quê, e se contesta muito isso. E uma vez, cara, num contexto de profissional, numa reunião, aconteceu alguma coisa e eu comentei alguma coisa sobre jogo do Atari, Enduro, não sei o quê. E aí tinha uma senhora lá que falou, esses moleques criados em apartamento e tal, né? Ambiente de trabalho no cliente a gente não fala nada, né? A gente fala, beleza, vai embora. Mas isso me colocou uma reflexão, cara, e eu comecei a pensar, né? E, cara, eu acho que eu tive a sorte de não ser uma criança criada em apartamento e também não ser uma criança que só fez coisa na rua. Porque eu tive a oportunidade de fazer o que eu queria, como eu queria. Então, assim, se eu queria estar na rua arrancando o tampão do dedão, eu tava. E se eu queria jogar videogame, eu também podia estar, entendeu? Eu também fui assim. Eu fiquei muito tempo na rua, mas eu gostava de TV, eu gostava de videogame. Sempre jogava na casa de amigos, mas jogava. Porém, por mais que eu gostasse de assistir TV tipo Jaspion, de ver o Jaspion, ou de jogar Atari. Sim. Eu também gostava de jogar bola na rua, sim, né? Lógico. De correr, de invadir casa abandonada e tal. E hoje, infelizmente, a molecada não tem nenhum interesse dessa segunda parte, né? E como eu falei, às vezes a gente pegava essa questão, por exemplo, você jogava Atari. Você ia pra rua pra trocar cartucho, né, cara? Pra aprender, pra... aonde você chegou, o que você fez e tal. Hoje a molecada fica só dentro de casa. Assim, generalizando de novo. Óbvio que tem criança que solta pipa, tem criança que anda de bicicleta, de skate, etc. Mas a grande maioria não tem essa vivência na rua. E não é que a gente ficava só na rua. Eu concordo com você. Basicamente a gente escolhia o que a gente queria fazer, né, cara? Só que, se nós tínhamos a opção de assistir TV, de ver filme, ou jogar videogame e jogar bola, a gente não escolhia só um deles o tempo todo, né? A gente fazia um pouco de cada coisa. E era saudável, porque você arrancava lá o tampão do dedo no asfalto jogando bola, e depois você jogava videogame, e depois você via Jaspion, e depois você ia subir numa árvore, né, cara? Então, foi uma infância bacana. Aí você assim, pegava cara. O que o Jaspion fez naquele episódio e ia pra rua tentar fazer. Ia pra fazer. Era muito foda. E várias vezes aconteceu exatamente isso aí que você falou. Tipo, a gente se juntava na casa de alguém, batia um gol caixão no quintal, aí a hora que cansava, ia pra dentro jogar um videogamezinho, tá ligado? Aí, futebol no videogame. Esquadrão Relâmpago! O Jaspion, pra um moleque de 5, 6 anos, era tipo Star Wars, né, velho? É verdade. Era, caraca, o Jaspion, tá ligado? Uma espada laser, cara. Uma espada laser, o Jaspion. Provavelmente aquela criança que gostava do Jaspion com 5 anos, com 15 anos ela gostou do Star Wars. E mesmo porque o que você falou é fato. A gente viu o Jaspion antes de conhecer Star Wars. Com certeza. Porque a gente viu isso antes, né? A gente viu Star Wars depois. E aí foi pra um outro nível. Mas... Apesar do Star Wars provavelmente ter sido gravado antes do Jaspion, a gente viu o Jaspion... É isso aí. A gente viu o Jaspion, esses seriados porque antes. O Jaspion passava todo dia na TV. Todo dia. O Star Wars, não. Eu vi Star Wars, obviamente, pela primeira vez na TV aberta, passando aí em algum canal de filme à tarde. Deve ter sido Temperatura máxima, coisas do tipo. Mas eu já tinha visto tudo de Jaspion, né, cara? Tudo. Que passou na TV e tal. Bom, cara, e qual foi o seu preferido? O meu era o Lion Man, cara. O Lion Man era o que eu mais gostava. Cara, o meu preferido... Pô, é difícil, cara. Vai doer no coração escolher um deles, cara. Não, mas assim que você falasse, cara, esse aqui era o que eu mais gostava. Pra mim era o Lion Man. E é o pior. Eu concordo que hoje é o pior. É o que eu envelheci o pior. É o mais ridículo. Mas eu quero mais gostar quando eu tocava mais o coraçãozinho. Que eu gostava mais quando criança era o Lion Man. Que é o Jiraiya, eu acho. Era o Jiraiya? Era o Jiraiya. Os ninjas e samurai ganham, Os tá vendo? ganha, né, cara? É foda, né, cara? O Jiraiya era mais legal. Não tinha monstrão. Não sei, acho que me deixou mais... É que você fazia as estrelinhas, Churuquinho. Fazia estrelinha. É por isso. Eu enterrei umas pessoas aí. As crianças que não voltaram pra casa depois. Mas tudo bem. Mas acho que o Jiraiya, cara. Mas é muito difícil escolher, porque assim, o Jaspion foi o primeirão e era o que pegava, cara, na minha época, assim. E o Changeman e o Flashman também, que era uma visão um pouco diferente daquilo que você falou do Jaspion, que era uma galera, não era só um lobo solitário, né? Que nunca tava sozinho, é tipo o Logan. Lobo solitário mais amigo de todo mundo. Que mais tem... Cara, o Logan é o cara mais individual da Marvel, mas ele é o que mais faz parte dos grupos, cara. É o mais legal, é o mais legal. É o mais carismático. Ele já foi X-Men, já foi Vingador, já foi tudo, Dá cara. Até daqueles caras do Canadá, não tem um grupo do Canadá? Tem no Canadá, ele faz tudo. E ainda ele é o cara mais sozinho. Mas tudo bem, né? Esquadrão Relâmpago!
Teve alguns anos atrás um filme que, puta, eu adorei, que faz meio que uma homenagem a isso, e eu acho que assim, podia ter parado aí, não precisava ter um outro Power Ranger, que é o Círculo de Fogo. Você assistiu? Dos robozão? Círculo de Fogo dos robozão? O que acontece? Ele tem uma ideia aqui, imagina que os monstros tipo Godzilla, esses monstros, vêm de uma fenda... Americano também, Americano. Né? Americano. Vem numa fenda, aí os caras constroem uns robôs e tem que lá... Cara, é muito legal. Mas você não gostou, não? É que eu não tenho boas... Eu nem tava lembrando do filme, então não deve ser tão legal. Cara, eu achei muito legal, porque daí o que acontece? Não tem o grupo, eles já vão sempre pro combate final, então sempre é 1 ou 2 pessoas que comandam esses robôs. Os mecha, né? É tipo uns mecha que vai lutar contra esses monstrão, que era o que acontecia no final da maioria desses seriados, né? Que era assim, a hora que o bicho crescia, eles iam pra dentro disso e brigavam e tal. E o Círculo de Fogo faz isso. Eles recriam esses monstros que a gente falou que talvez vieram do Godzilla, né, cara? Vieram dessas ideias de monstro gigante que o Japão já tinha, de coisa nuclear. Dragão, né? Dragão. É como se fosse um dragão dele. Sempre um negócio... Só que no Círculo de Fogo eles já vão pro combate final, assim. No final até tem um lance de espada, tem um botão e o botão é uma espada. E aí quando ele aperta, o robô saca uma espada. Sim. Então é totalmente esses seriados japoneses, assim, né? Já não é tão novo, assim. Acho que deve ter uns 5, 6 anos, né, talvez. Esquadrão Relâmpago! Bom, então a galera aí, ó, que gostou, que já assistiu isso, que não assistiu, que nem sabe do que é que a gente tá falando, pode procurar a gente, né, cara? E falar de todas as bobeiras aqui que a gente falou, tudo que a gente falou de errado. A gente deu aí uma visão de uma coisa legal, importante sobre a nossa infância, que não tem a ver com RPG nesse momento. Acho que a gente nunca jogou Jasper pelo RPG, né? Não deu, né? Eu não lembro. Mas daria sim, cara. Mas aí é outra história. E é isso. Beleza, João? É isso, beleza. Então até a próxima? Até a próxima, Mess. Então tá. Falou. Falou. Nessa época, né, do Jaspion, se um moleque te dava um chute na sua bunda, você dava um chute na bunda dele. Se ele xingava sua mãe, xingava a mãe dele e, tipo, ia embora, no outro dia era outro dia. Lógico que tinham casos mais pesados e tal, e é mais difícil de lidar, mas o dia a dia, a rotina dos amigos de classe, não sei o quê, era assim, cara. Hoje em dia o cara... alguém falou do meu cabelo na internet. Tipo, aí a pessoa se suicida, vira depressiva, sei lá. Toma no cu, velho. Manda tomar no cu. E amanhã o sol nasce de novo, entendeu?